Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar mais uma vez aqui de volta para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de número 7 da editora Betel, segundo trimestre, que vem o tema desta lição é os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. E hoje estamos falando sobre a santidade de Deus. Os objetivos desta lição, o objetivo desta aula hoje é, primeiro, mostrar a qualidade ou a virtude de ser santo. Segundo, ensinar que Deus não admite misturas ou contaminação. E terceiro, deixar claro que precisamos buscar a santificação. Então, esses são os 3 pontos básicos desta lição e nós vamos estar estudando hoje em nome do Senhor Jesus. Antes, lembrando aos irmãos que nos acompanham, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. O irmão que já está inscrito no canal, continue dando aquele joinha, pois isso nos ajuda muito a mantermos esse trabalho, porque à medida que os irmãos se manifestam através do like, ou a plataforma do YouTube vai entender que os irmãos estão participando, estão acompanhando e gostando do conteúdo que estamos postando aqui. Se você também não está gostando, você também pode deixar o seu dislike, né? Aperta lá o dedinho apontado para baixo, ok? Outra coisa, faça suas perguntas, que nós vamos estar respondendo com toda certeza. Será uma satisfação para nós poder estar respondendo aí a sua pergunta, tirando aí a sua dúvida, desde que ela esteja inserida dentro daquilo que estamos ensinando aqui, né, toda semana. E ao irmão, à irmã que não está inscrito no canal, você venha se inscrever no canal, ative o sino de notificação para estar sendo avisado aí todas as vezes que postarmos algum vídeo. E o melhor de tudo, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares. Isso é de suma importância, pois temos a convicção de que estamos fazendo um trabalho para Deus, trazendo a palavra de Deus, a instrução para todos os irmãos, nesse momento de pandemia, em que todos não estão tendo condições de ir à igreja, até porque agora, apesar da abertura, mas é uma abertura bastante resumida, então, através dessa tecnologia, dessa ferramenta que Deus tem nos dado, nós estamos dando assim a nossa parcela de cooperação para ajudar a cada irmão em diversos pontos deste país e, por que não dizer, do mundo. Ok, meu querido? Estamos aqui aguardando aí o seu like, aguardando aí a sua inscrição. Vamos divulgar esse canal para que assim a gente possa estar mais e mais interagindo, trazendo outros conteúdos em nome do Senhor Jesus. O texto áureo desta aula de hoje é: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A verdade prática diz: quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então nós já vemos aqui que todo aquele que Deus recebe por filho, ele corrige no momento certo. Deus não é um padrasto, né? Ele é um pai, e como pai ele sabe corrigir o filho dentro de um critério que não vai trazer prejuízo para esse filho, mas vai trazer sim o crescimento, o conhecimento e tudo aquilo que é necessário para que esse filho desenvolva de acordo com a vontade do pai. E uma delas é concernente à santificação, ou seja, a separação das coisas deste mundo para viver exclusivamente para Deus. Então nós temos aqui a introdução desta nossa lição que diz: abordaremos nesta lição que quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais precavidos e mais determinados a viver livres do pecado e de toda sorte de desobediência à sua palavra. Então esse ponto aqui ele é importante, porque quando nós meditamos e vemos o Senhor Deus exigindo daquele que se aproxima dele santidade, pureza, então, e a gente assume esse compromisso com Deus, automaticamente nós nos tornamos precavidos, ou seja,
mais cuidadoso com as coisas que desagradam a Deus, com aquilo que porventura venha trazer tristeza ao Espírito Santo. Então a gente se guarda para Deus, evitando as coisas do mundo, né? E passamos então a viver livre do pecado e de toda sorte de desobediência à sua palavra. Então isso é como uma regra, né? A santificação para nós, ela é uma regra, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus e aceitamos essa imposição de Deus para nossas vidas, para sermos semelhante a Ele, igual a Ele, né, naquilo que fazemos nesta vida, nós estamos nos desvencilhando, nós estamos sendo despertados para viver para Deus, em detrimento das coisas que o mundo oferece. Segundo, o primeiro ponto aqui diz assim: a santidade, pureza e retidão de Deus. Nós temos aqui o comentário do pastor Ezequias Soares, no livro dele chamado Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, que diz: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. No entanto, está escrito que ele exige santidade de seu povo, porque ele é santo, conforme Levítico capítulo 19, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, 16. Vemos, pois, que a santidade está em Deus e deve estar em seus seguidores. Entendeu, irmão? Então, esse comentário aqui foi retirado aqui pelo nosso comentarista de um livro teológico de teologia sistemática, escrito pela CPAD, aonde o pastor Ezequias Soares, que é o autor desse livro, ele diz que Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita, é inigualável, ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. No entanto, está escrito que ele exige santidade do seu povo, porque ele é santo. Então, Deus, por ser santo, na sua essência, nos seus atributos, Deus não aceita de jeito nenhum o pecado. Deus não aceita o pecado, Deus aborrece o pecado, Deus abomina o pecado. No entanto, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E para que ele possa amar o pecador, para que esse pecador possa ser amado por ele, esse pecador tem que mudar de atitude. Ele tem que abandonar o mundo, ele tem que abandonar o pecado, as suas práticas, e agora se voltar para o Senhor, se santificar, se separar do mundo, para que ele possa obter da mesma essência que Deus tem. Porque a santidade, ela nada mais é do que separação das coisas que desagradam a Deus. Então, por ele ser santo, a sua essência é santo, ele não aceita o pecador de outra forma a não ser dentro desse contexto. Deus é perfeito. Dos atributos de Deus é: ele não erra, nem tem falha alguma. Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha nem pecado algum. A Bíblia diz que Deus é santo, e esse é o seu caráter. O pecado nem sequer pode entrar em sua presença. Prestou atenção, irmão? O pecado nem sequer pode entrar na sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus. Quem quiser se aproximar de Deus precisa afastar-se de toda impureza e pecado que nos rodeia. E aí eu trago para você as referências, aonde vai mostrar esses atributos do Senhor e essa rejeição pelo pecado, que é 2 Samuel capítulo 22, 31, Mateus capítulo 5, 48, Hebreus capítulo 12, verso 1 e capítulo 12, verso 14. Então Deus, prestou atenção, meu querido? Deus não aceita o pecado. E o pecador, ou seja, quem quiser se aproximar de Deus, precisa afastar-se de toda impureza e de todo pecado
que nos rodeia. Então, essa é a essência de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus, ele é compassivo, é misericordioso, é longânimo, as suas misericórdias não têm fim. Isso é verdade. Mas Deus não ouve a pecador. E diz o texto, Deus não ouve a pecador. Mas se esse pecador for temente, tiver um coração sincero, tiver disposto a se afastar do mal, abandonar o pecado, deixar de praticar maldade, então a esse Deus ouve. E principalmente depois de termos passado por esse processo de transformação que foi efetuado pelo nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio do seu sangue. Somos pecadores? Sim, mas somos pecadores remidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus é o meio pelo qual nós podemos nos aproximar do Senhor. Sem esse sangue, sem reconhecer que Jesus é o Senhor, sem aceitar o sacrifício de Cristo e, por outro lado, lutarmos para deixarmos o pecado de lado, vivermos uma vida de pureza, de santidade, nós não teremos acesso diante do Senhor se não for por meio desta condição. Sede santo, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então isso é um imperativo, é uma ordem de Deus. Sede santo porque o Senhor é santo. Não posso de maneira nenhuma, e é um engano muito grande quando alguém pensa que pode interagir com o pecado e ao mesmo tempo com Deus. É um engano muito grande de alguém achar que pode enganar a Deus e servir ao mundo. Não, eu estou na igreja. Você pode estar na igreja, você pode fazer parte de uma religião, você pode fazer parte de uma denominação qualquer, seja lá qual a placa que tenha, mas o fato é, ou você é 100% santo, no sentido, deixa eu corrigir aqui, no sentido de que você está trabalhando, lutando diariamente, dioturnamente, para se desvencilhar do pecado, até porque isso é uma coisa que está inserida em nós. O desejo de pecar, o desejo de falhar, aquela vontade, aquele desejo de fazer algo que a carne quer, que ela gosta, que ela até delira com desejo. Isso precisa ser feito cessar. E aí eu entro com aquela frase que uma vez eu ouvi, fazendo morrer a vida da alma. Quando eu consigo dominar a carne, não por mim mesmo sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu consigo dominar essa paixão maluca, louca, que quer me afastar de Deus, então eu sou atendido pelo Senhor, sou recebido por Ele, sou ouvido por Ele, tenho comunhão com Ele, sinto alegria estar na presença dEle e alegro o coração de Deus. Então a maior guerra que o cristão enfrenta nesta vida não é viver lá no meio do pecado, mas é essa guerra que está aqui, na mente, no coração. É por isso que o Senhor está à porta batendo. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entro no seu coração, entro na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer fazer festa comigo. O Senhor quer fazer festa com você. Mas é preciso que você abra o coração e deixe ele entrar. Porque à medida que você deixa o Senhor entrar na tua vida, no teu coração, o Espírito Santo trabalha na tua vida, vontade de pecar você vai ter. Vontade de fazer coisa errada vai ter, mas você vai estar sempre alerta e vigilante, como nós vimos ali no início, e você não vai pecar, porque você sabe quem tem crido, você sabe qual é o teu compromisso, é como um casamento. O rapaz que casa com a moça e a moça que casa com o rapaz, eles têm que ter agora uma fidelidade infinita, até que a morte separe. Ela pode encontrar moços muito mais bonitos do que o marido dela. Ela pode encontrar um homem muito mais vantajoso do que o marido dela, mas infidelidade, ela não vai trair o marido dela. Ela não vai interagir com aquele camarada. Da mesma forma, esse marido não vai interagir com uma moça que talvez seja mais bonita, uma mulher mais bonita, muito mais formosa do que a esposa dele. Porque ele sabe que tem um compromisso. Se ele fizer isso, ele está sendo infiel. E ele vai pecar.
e vai ter consequências sérias no seu relacionamento. Da mesma forma é com Deus, meu querido. Então Deus exige de nós santidade. Por que essa santidade? Por que essa separação? Para que eu não venha namorar o mundo, para que eu não venha me prostituir com o mundo, adulterar com o mundo, porque eu agora tenho um esposo. O Jesus Cristo se tornou meu esposo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Então eu não posso, em hipótese alguma, me envolver com essas coisas mundanas, porque se eu me envolver com isso, eu vou estar traindo Deus, e a sua bênção, a sua misericórdia vai deixar de estar na minha vida, e as consequências vai me trazer muitos prejuízos. O irmão entendeu aí? Compreendeu? Vamos para o próximo ponto. Então diz aqui: todos os atributos de Deus são ligados à perfeição de Deus, porque são qualidades intrínsecas do seu ser. Esse Newman Wall nos mostra isso no seu comentário sobre a perfeição de Deus. A sabedoria de Deus não pode errar. A santidade de Deus não pode pecar. O amor de Deus não pode ser cruel. A imutabilidade de Deus não pode mudar. A eternidade de Deus não pode terminar. A perfeição de Deus é uma fonte de muita consolação para nós, em nossa fraqueza e tolice. Se Ele não fosse onisciente, poderíamos sofrer sem Ele saber. Se Ele não fosse onipresente, poderíamos chorar sem Ele ver e ouvir. Se Ele não fosse onipotente, poderíamos perecer e Ele ser incapaz de socorrer. Mas por causa da sua onipotência, onisciência e onipresença, Ele está conosco 24 horas por dia. Então, toda vez que nós interagimos com Deus, Ele está ali. Ele está nos ouvindo. Ele ouve quando você chora diante de uma situação difícil. Ele sabe quando, Ele ouve e vê quando você está feliz. E Ele se alegra quando você está alegre. Quando você está intercedendo por alguém, Ele está ouvindo. Ele está 24 horas, todos os dias da semana, por 365 dias por ano. O Senhor está conosco. Ele não é insensível. Ele está conosco. Mas o que faz a separação entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus, são os seus pecados. É isso que nos afasta de Deus. E é exatamente isso que hoje esse estudo está nos trazendo. É para que nós possamos vigiar e atentar para essa condição de que jamais isso venha nos impedir de que Deus esteja do nosso lado. O Senhor promete estar conosco 24 horas por dia. Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias, desde que estejamos inseridos nessas verdades que nós acabamos de ver aqui. Aleluia. Vamos a um outro ponto aqui. Deus é absolutamente isento do pecado. Deus nunca pecou. Deus não se contamina, nem tem impureza, por isso Ele não aceita se relacionar com pessoas impuras. Ele ama o pecador, mas rejeita o pecado em todas as suas formas. Quem se aproxima de Deus deve buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse ponto eu já tinha abordado, mas vamos falar mais um pouquinho aqui, quando ele está dizendo que ele não se relaciona, ele não pode se relacionar com uma pessoa impura. É por isso que o pecado não fica na igreja. E o Senhor diz na sua palavra que aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. E eu já vi isso muito acontecer, irmão. A pessoa pode usar uma máscara bonita, aquela máscara de santidade, de seriedade. Ele engana a mim, ele engana a igreja, ele engana você. E no momento que a máscara cai, aquela pessoa cai na vergonha, ele é envergonhado. Quantas vezes, e acredito que você também já viu e já ouviu, quando o Senhor levanta às vezes um vaso, pessoas que nem dali daquela comunidade de repente Deus leva alguém para cooperar num trabalho e chega lá,
Deus levanta aquele vaso em profecia e derruba a máscara daquela pessoa que há tanto tempo vem enganando a igreja, enganando as pessoas. Ele engana todo mundo, mas não engana Deus. E aí não resta outra coisa a não ser aquela pessoa confessar o seu pecado, se humilhar, passar pela disciplina e se consertar. Então Deus está dizendo aqui que Deus é absolutamente isento de pecado. Ele não aceita se relacionar com pessoas impuras. Ele ama o pecador, mas rejeita o pecado em todas as suas formas. E quem se aproxima de Deus deve buscar a santificação. Então, é uma ordem do Senhor, é uma obrigação do cristão que quer compromisso com Deus, buscar a santificação. Porque se ele não buscar santificação, ele não verá o Senhor. Ele vai ficar anos e anos dentro de uma igreja, fazendo parte de uma religião, mas no dia que Jesus voltar, ele vai ficar aí para a surpresa de muita gente, para a sua própria vergonha. E alguém vai chegar para ele e vai dizer assim: mas rapaz, mas tu não era crente? Era. Ué, mas por que os outros foram e tu ficou? Aí ele vai ter que dizer a verdade. Mas a verdade é que eu não vivi uma vida de acordo com o que a palavra de Deus me orientava. Eu achei por bem costurar um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, e é por isso que eu fiquei. Por quê? Porque o texto aqui de Hebreus capítulo 12, verso 14, está dizendo que se não houver santificação, essas pessoas não verão o Senhor, ok? Não verão ao Senhor. Então é preciso que nós nos cuidemos, irmãos. Se nós realmente queremos compromisso com Deus, se nós realmente queremos ser santo, fazer parte daquela festividade que está preparada para todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, você precisa entrar por essa porta. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Nós temos N pessoas que abriram mão de tudo o que era secular deste mundo para viver para Deus. Por exemplo, Enoque, depois de muitos anos de vida, um dia ele resolveu caminhar na presença do Senhor. E Enoque andou na presença do Senhor e chegou o momento que esse andar se tornou tão estreito com o Senhor que o Senhor para si o tomou. Elias, o profeta Elias, também andou na presença do Senhor, e por andar na presença do Senhor e fazer a vontade do Senhor, chegou o momento que Deus o levou. Então, irmãos, nós precisamos entrar por essa porta. É o que o Senhor Jesus diz, né? O caminho é estreito e a porta é apertada. Não entra bagagem. O irmão que está tentando entrar no céu carregando alguma coisa, é melhor, irmão, pensar direito. Porque se o irmão continuar com essa bagagem, vai chegar uma hora que o irmão vai ficar entalado nesse caminho, porque não vai dar para seguir com bagagem, não. O irmão larga essas coisas para trás e vai o irmão sozinho, louvando e glorificando a Deus e olhando para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. E aí você vai chegar lá. Do contrário, não vai não, irmão. Você vai perder tempo, vai cansar, né? E vai sofrer as consequências por ter desobedecido esse mandamento do Senhor Jesus. Diz aqui o texto: a santidade de Deus exige que ele julgue o pecado. Se Deus aceitasse o pecado, ele não seria santo. A desobediência, a idolatria, o adultério e a comunhão do seu povo com outros povos sempre desagradaram a Deus e despertaram sua ira, pois são uma afronta à sua santidade. O Senhor sempre advertiu a Israel e a Judá por intermédio dos seus profetas, como 2 Reis, capítulo 17, 13, 17 a 18, 1 Samuel 12, 15. Portanto, não brinque com Deus, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Hebreus, capítulo 12, 29. A santidade de Deus exige que a pena do pecado seja paga. A sua ira se manifesta sobre toda impureza e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, conforme Romanos capítulo 1 e 18. Então nós vemos aqui, deixa eu repetir: não brinque com Deus, porque Deus é amor,
mas também é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, 29. Quantas pessoas estão brincando com Deus? Quantas pessoas estão levando as coisas de qualquer jeito? Querem se aparecer, querem pregar o evangelho de qualquer maneira, querem louvar a Deus de qualquer maneira, querem executar um trabalho para Deus de qualquer maneira. Irmão, você está perdendo tempo, cuidado. Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericórdia, mas Ele também é um fogo consumidor. Em uma hora ou outra, você vai cair em desgraça, você vai ser alcançado pelas consequências da desobediência. Então vigie na terra, meu querido, vigie na terra, minha querida. Busque o Senhor com seriedade, faça algo para Deus com seriedade, de coração. Não queira fingir que é crente, seja crente de fato. Pare de interagir com o mundo, com o pecado, com a mentira, com a vaidade, com tantas coisas que, se fôssemos descrever, é uma lista enorme, mas você entende, você sabe disso, né? A santidade de Deus exige que a pena do pecado seja paga. A sua ira se manifesta sobre toda impureza e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Não transforme a verdade em justiça. Tenha cuidado, porque está escrito que tudo que o homem semear, isso também colherá. Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Amém? Alguém pode achar que isso aqui é uma palavra de radical, né? Uma palavra radical, mas é uma palavra exortativa. Portanto, Deus é perfeito, Ele não erra, nem tem falha alguma. Deus é absolutamente isento de pecado, porém a santidade de Deus exige que Ele julgue o pecado. O teu pecado, aquele pecado que você praticou há algum tempo atrás e não confessou diante de Deus, ele vai ser julgado pelo Senhor. Principalmente se você continua fazendo a obra de Deus como se nada tivesse acontecido. Uma horinha dessa você vai cair do cavalo e todos vão saber o que você praticou. Então o melhor a fazer é fazer como fez o filho pródigo. Levante-se, confesse o seu pecado e deixe, pois a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. E aí você prossegue fazendo o trabalho do Senhor, com alegria, com convicção, com certeza, sabendo que Deus está ali contribuindo e colaborando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade, a beleza e a glória de Deus. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Esses santos que existem por aí, né, que tem aí os pseudos nomes de santo, santo fulano, santo cicrano, esse aí você pode deitar e rolar, você engana quanto quiser, porque ele é morto, ele tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda para lugar nenhum, tem braço, mas não consegue estender o braço para acudir, nem para ajudar ninguém, porque são criatura da mão humana. Mas a Deus ninguém engana. Então está dizendo o texto aqui, que o Senhor, Ele é o Deus. É o Senhor. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores e operando maravilhas? Se a gente for analisar esse texto de Êxodo capítulo 11, nós vamos ficar impressionados com quantas e tantas coisas que Deus fez na vida do povo de Israel, a começar ali pelo Egito, coisas grandiosíssimas. Então esse Deus, ele é tremendo, é um Deus santo, um Deus que prima pela pureza, pela santidade. Tudo que era para Deus tinha que ser santificado. Todos os utensílios do tabernáculo foram santificados exclusivamente para Deus.
Hoje nós somos o tabernáculo de Cristo. Deus não habita em casa construída por mão humana, mas ele habita na casa que Ele próprio construiu, que é eu e você, e por isso Ele exige de nós a santidade, a pureza. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. A santidade de Deus é imutável, como os seus demais atributos, não sofre variações, nem oscilações, como o homem que ainda está no processo de santificação, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 17 a 18. Então nós vemos aqui que a santidade de Deus, ela não sofre alteração. E o posicionamento dele desde toda a eternidade, desde que antes que existisse a eternidade, ele sempre manteve-se santo. E ele exige a santidade do seu povo. E aqui nós vemos que ele diz que, no versículo que nós terminamos de ler aqui, por exemplo, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos aos herdeiros da promessa, que hoje somos nós, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E essa esperança proposta está exatamente nesse processo de santificação. Porque nós não conseguimos ser santo de uma hora para outra. Não tem como, não há possibilidade de nos tornarmos santos da noite para o dia. Preste atenção, quando você aceita Jesus como Salvador, a palavra de Deus diz, está escrito, que os teus pecados são perdoados, 100%, independente do pecado que você praticou. Então os teus pecados são perdoados, o Espírito Santo vem e passa a habitar em você. A partir daquele momento, o Espírito Santo começa um trabalho, uma obra de restauração em nós. E à medida que eu vou me aproximando de Deus e deixando o Espírito trabalhar na minha vida, esse processo de santificação vai acontecendo. Eu já falei em outros estudos aqui, e falo sem medo de errar, com convicção, de que se vivermos aqui 100 anos ou mais, nós não vamos atingir esse grau de perfeição ou de santificação 100%. E Deus sabe disso, porque é difícil você se manter limpo no meio de uma lama. Essa é que é a grande verdade. Mas por outro lado, quando eu trabalho para me manter limpo, e eu tenho essa preocupação de me manter limpo, de ser santo, então eu tenho a ajuda do próprio Espírito Santo que me que vai fazer com que eu me santifique dia após dia. E se eu alcançar um patamar de 100%, tenha certeza de que eu não vou ficar aqui para contar para os outros como é que isso acontece. Porque é uma luta, pessoal, é uma luta diária. O Senhor aqui no coletivo ele fala, sede santo porque eu, o vosso Deus, sou santo. Mas essa santificação, ela tem que ser individual. Eu procuro me santificar, você procura se santificar, nós procuramos nos santificar. Porque eu tenho o meu ponto fraco. E o pior de tudo, o diabo conhece. O diabo conhece qual é o meu ponto fraco, como conhece o seu. E é exatamente nessas brechas que muitas vezes o inimigo tem trabalhado para te prejudicar, é que você tem que trabalhar para fechar, com a ajuda do Espírito Santo. Entendeu? Então, às vezes uma pessoa falha num ponto, o outro falha em outro, o outro falha em outro, então não é uma mesma coisa. Então cada pessoa tem a sua guerra particular. E essa guerra acontece aqui. Uma certa vez, conversando com o pastor, que hoje é pastor de campo ali no estado de Minas Gerais, numa cidade lá de Minas, ele disse, pastor,
vai vencer aquele que nós alimentamos mais. Aqui na mente acontece a batalha, é uma batalha espiritual. Então você tem o Espírito de Deus, né? Em comparação, você tem o Espírito de Deus e você tem a mente carnal. As duas estão se degladiando. Então, se você alimenta mais com vaidade a sua natureza carnal, ela vai se sobrepor sobre o Espírito Santo. Por sua vez, o Espírito Santo se entristecendo, ele faz o quê? Ele se afasta de você, porque ele não compactua com o pecado. Tanto é que o Evangelho de Mateus diz que de vez em quando aquele espírito maligno que habitava no homem, que foi expulso quando ele aceitou Jesus, ele não desiste da sua casa. E ele fica vagando por lugares áridos, desertos, e de vez em quando ele volta e dá uma olhadinha na casa que ele habitava antes. Se a casa está ocupada pelo Espírito Santo, ele vai embora. Mas se acontecer de ele voltar e dar uma olhada e ver que por alguma razão ou outra você entristeceu o Espírito Santo e ele se afastou de vocês, diz que aquele espírito maligno, ele vai e convida 7 espíritos pior do que ele e volta para habitar naquela casa, e o estado dessa pessoa é 8 vezes pior do que o primeiro estado, ou seja, eles vêm para destruir, tá certo? Então é aquilo que você alimenta mais. Se você alimentar mais o espírito diante de uma vida voltada para Deus, meditação da Bíblia, oração, jejum, consagração, estar sempre em comunhão com Deus, com a igreja do Senhor, você está fazendo morrer a vida da alma. E aí, esse espírito do mal, ele não tem acesso à sua casa. Ele não vai voltar mais a habitar no seu coração. Você entendeu aí esse ponto, meu querido? Então é assim que funciona. Vamos para frente para nós ganharmos tempo. Nós vamos aqui agora, nesse ponto, nesse próximo ponto aqui, vamos falar mais um pouquinho aqui. A santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. Diz aqui o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento: o homem foi criado à imagem de Deus e é capaz de refletir a semelhança divina. E assim como Deus se revela como eticamente santo, ele chama os homens a uma santidade que lembra a sua própria, inerente à obra redentora de Deus e à promessa da derradeira manifestação da santidade de Deus na glorificação de seu povo e no livramento em que a criação se verá livre das imperfeições resultantes da maldição edênica. Assim, os que nasceram de novo e agora são filhos de Deus por adoção são chamados a viver em santidade e contínuo progresso em Cristo. Então, o que faz prevalecer aqui, e o que deve prevalecer aqui, é esse novo nascimento. Então, quando Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados com ele. Para vivermos de que jeito? Vivermos em novidade de vida. Viver uma vida nova. Agora, pautado 100% dentro desse processo de santificação. Mas se você nasceu de novo, mas ainda está deixando o velho homem viver em você, está convalidando essas velhas práticas, então você está correndo um sério risco de não estar agradando a Deus, e o resultado final disso é, com certeza, a condenação eterna. Diz ainda assim: a santidade de Deus não sofre alteração, não pode ser violada, confundida, nem questionada, é um padrão, é espelho para a sua criação. O ponto 3 diz: santidade revelada na palavra de Deus. A santidade de Deus faz o amor, faz amar o pecador, ou seja, a santidade de Deus faz amar o pecador, mas aborrecer o pecado. A santidade de Deus requer a separação do homem do pecado. Enquanto a justiça de Deus justifica ou condena de acordo com a sua soberania, o escritor aos Hebreus recomenda: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1. Então nós devemos ver que Deus, ele simplesmente, dentro dessa santidade,
ele tanto corrige ou julga aquele que é santo, dando a ele os auspícios da sua promessa, como julga aquele também que anda de qualquer maneira, no que ele diz respeito aqui, né? Através do escritor aos Hebreus. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Por que o escritor aos Hebreus está falando isso? Porque, irmãos, quando você diz que é crente, todo mundo começa a te observar. Você pensa que não, mas as pessoas estão observando. Eles querem ver se as tuas atitudes são diferentes da que eles estão vivendo. E essa diferença tem que existir. Se você diz que é cristão e anda igual ou pior ao mundo, as pessoas não vão dar testemunho de você. Se alguém perguntar, você conhece fulano de tal? Você vai dizer assim, conheço. Diz que ele é cristão. Falou, quem que é cristão? Fulano lá diz que é cristão. Falou, ele cristão? Imagina, não é. Não, é verdade, ele é crente sim, ele congrega na igreja fulano de tal, dá até o nome da igreja. Ah, pois eu acho que não é não, porque eu tenho prestado atenção a ele aí, sinceramente. Se for levar em conta essa cristandade dele aí, eu sou mais crente do que ele. Você está compreendendo? Então, é por essa e por outras razões que o escritor aos Hebreus está dizendo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixar o embaraço e o pecado, porque o embaraço é complicado e o pecado está bem pertinho, está em redor de você. Aí você entra nos esquisitos aí, e depois vai para a igreja cantar, louvar, pregar, fazer um monte de coisa lá. Alguém que te conhece lá de fora vê e falou, oxente, que negócio é esse? Esse camarada fez isso, faz aquilo outro e agora está dando uma de crente aí? Você está entendendo, irmão? Então, o objetivo desse ensino é isso. A santificação é o processo pelo qual nós nos separamos do mundo. Ele não é imediato, ele não é instantâneo, mas ele é um processo que leva tempo. Mas nós precisamos lutar por isso. Se há algo que precisamos fazer pela nossa salvação, é nos separar do mundo. Porque Deus é santo e Ele exige de todos aqueles que se aproximam dEle santidade, separação. Não pode haver mistura, não pode interagir com o pecado, não pode fazer coisas que desagradam a Deus. Nós fomos chamados para servir a um Deus vivo. E sendo assim, façamos conforme a sua palavra nos orienta. Que Deus em Cristo te abençoe. E se Deus permitir, estaremos de volta numa próxima oportunidade.